Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos aprofundar este tema do parto em casa, que já trouxemos aqui ao podcast também, onde falámos sobre vantagens e desvantagens do parto em casa, e agora vamos voltar a este tema, desmistificando um bocadinho mais as diferentes formas de um parto acontecer em casa, porque parto em casa pode parecer assim um bocadinho vasto e acontece com diferentes contornos. Então nós hoje vamos aqui também a desmistificar o que é que são os diferentes tipos de parto em casa e o enquadramento legal dessas experiências também. Então, para isso, hoje trago uma convidada especial que eu admiro imenso também na sua comunicação destes temas e nos direitos, na defesa dos direitos da mulher e das crianças. Então, hoje trago comigo Andrea Guerreiro. Muito obrigada, Andrea, por estares aqui, por todo o teu trabalho até aqui que nos inspira tanto, não é? E que trazes esse lugar de ativista com tanto amor e com tanta força ao mesmo tempo, não é? Então agradeço muito pelo teu trabalho e pela tua disponibilidade de estares aqui hoje connosco a falar sobre este tema. Obrigada eu, Margarida, pelo convite, é um prazer. Sim, falando um bocadinho aqui da Andrea, então ela é formada em Direito e exerceu na área do Direito da Família e das Crianças. Para quem a conhece também nas redes sociais, sabe que é apelidada da Mãe Loba. Com o nascimento da sua primeira filha, que foi em contexto hospitalar, teve aqui uma transição, deixou de trabalhar a tempo inteiro, não é? Os filhos trazem sempre grandes alterações na nossa vida, neste caso com a primeira filha a nível profissional, e depois com o nascimento do seu segundo filho, aqui já num contexto domiciliar, tornou-se doula e hoje apoia mulheres na jornada da pré-conceição ao pós-parto, aqui com um foco especial na amamentação. Também é uma paixão que nós partilhamos, não é? E nesse sentido criou o projeto Crias de Leite, onde são partilhadas histórias reais da amamentação, que faz muita falta nós realmente termos mais representatividade daquilo que é a realidade destas experiências, não é? De parto, de amamentação. A Andrea é também cofundadora do JUS Nascimento, um projeto de formação jurídica sobre direitos das grávidas e combate à violência obstétrica. Então aqui um vasto trabalho nestas áreas, como ativista também pelo parto, pela amamentação e pelos cuidados centrados na mulher. E é sobre isso que nós falamos também aqui, centrarmos na mulher e na escolha da mulher. Então, Andrea, vamos começar aqui por este grande tema do parto em casa. Que diferentes contornos é que um parto em casa pode ter? Então, um parto pode acontecer em casa, simplesmente, sem estar planeado para acontecer em casa e sem ser assistido em casa. Ou seja, imagine-se uma mulher que até tinha planeado ter um parto hospitalar, mas as coisas precipitam-se, o trabalho de parto corre de forma muito rápida e, entretanto, a mulher entra expulsiva em casa e não se dirige a um hospital. Então, esse parto vai acontecer estatisticamente em casa, porque o local onde ocorre é a casa, mas não foi planeado para acontecer em casa, nem assistido em casa. Depois temos uma outra situação que são partos que são planeados para acontecer em casa e assistidos em casa. Significa que as pessoas, no decurso da sua gravidez, percebendo que não querem ter um parto hospitalar, ou pela positiva, que querem ter um parto domiciliar, usando aqui as vantagens e desvantagens de cada modelo, contratam alguém para assistir o seu parto domiciliar. Já vamos falar de quem pode e não é pode. Depois vamos ver aqui com detalhe esta questão do pode e não pode, que a gente gosta muito de balizar e a verdade é que temos muito mais liberdade do que na verdade imaginamos. Pronto, mas contratam alguém para assistir esse parto domiciliar, normalmente é um enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, e esse parto depois, no dia em que ocorre, é de facto assistido
pelo enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, um ou mais, em casa. Então, nesse caso, foi planeado e foi assistido. Depois temos aqui uma outra derivação, que seria, por exemplo, o enquadramento do meu parto, que foi planeado para acontecer em casa e, de facto, seria assistido, mas as coisas decorreram com tanta rapidez que, entretanto, eu entrei em expulsivo antes ainda da pessoa que ia assistir o meu parto chegar a casa. Okay? Porque eu não previ que as coisas fossem acontecer tão rápido e quando chamei não havia tempo útil para a pessoa chegar. Então, na verdade, eu fui assistida depois na minha dequitadura, nos meus cuidados após o parto, no pós-parto imediato, na sutura, na verificação de como é que o bebê estava, mas eu não planeei dessa forma, não é? Eu planeei para existir uma assistência. Então, tudo isto são derivações, não é? Não planear para ser assistido em casa e não ser assistido, planear para ser assistido, mas depois não ser assistido por algum fator, ou podemos ainda ter outras situações, por exemplo, em que uma pessoa planeia ter um parto hospitalar, mas depois, no decurso, as coisas precipitam-se e por algum motivo, imagine-se que a doula tem o contacto de uma parteira amiga a quem pode ligar e diz, por favor, podes vir aqui assistir uma mulher que está em trabalho de parto iminente e não temos tempo para uma transferência, as coisas de alguma coisa. Também há casos desses, né, em que não estava planeado para ser em casa e depois acontece em casa e mesmo assim é assistida em casa. Então, vejam este leque de opções que depois, estatisticamente, é registado como ocorrendo em casa. Aliás, estatisticamente nós temos uma coisa ainda pior, entre aspas, que é, há partes que não acontecem no ambiente de uma casa, acontecem na rua, na via pública, acontecem nos carros, acontecem em ambulâncias e depois são classificados como sendo partos em casa. Quando a pessoa está, por exemplo, em situação de sem-abrigo, entra em trabalho de parto, não tem uma casa, não tem condições de pedir assistência e tem o seu bebê na rua, isso vai ser classificado como parto em casa, ou seja, naquela percentagem que ronda os 1% de pessoas que optam aparentemente por ter um parto em casa, nem tudo é o parto em casa planeado para acontecer em casa e assistido em casa. E isto gera uma grande confusão. Por exemplo, recentemente, que há coisa de uma semana ou 15 dias, apareceu uma reportagem na televisão a propósito de um parto domiciliar que aconteceu no Algarve e tínhamos lá uma pessoa a dizer que o parto em casa é clandestino, não é? Esses partos clandestinos. E eu gostava, Margarida, se me permites, de desconstruir um bocadinho isto, porque é assim, nós temos que entender, apesar disto ser difícil para a maior parte das pessoas, que a sociedade assenta em princípios de liberdade, autodeterminação e respeito pela vida privada. Então, todos nós somos livres. Desta forma, só existem restrições quando a nossa liberdade impacta outros bens jurídicos, não é? Quando o exercício da minha liberdade impacta a tua liberdade, ou impacta o bem coletivo, a saúde pública, a segurança. A lei não entra para me dizer o que eu posso fazer. A lei entra para me dizer o que eu não posso fazer. Okay? Então, em Portugal, nós não temos nenhuma lei que diga que eu não posso ter um parto domiciliar. Qualquer um. Mesmo que eu e tu possamos dizer que, como doulas, só acompanha uma mulher que, a querer um parto domiciliar, seja um parto domiciliar assistido. Ok, isso pode ser o meu posicionamento, pode ser o teu, pode ser o de outras pessoas. Mas tu dizes-me assim, é proibido em Portugal ter um free birth? Um parto livre, um parto sem ser assistido em casa? Não é. Não existe nenhuma regra, não há nenhuma proibição de eu ter o meu parto como bem me apetece, com ou sem assistência. Okay? E trazer isto também é importante, porque isto quase que gera um desconforto de como assim tu tens essa liberdade de escolher onde vais parir e na companhia de quem? É uma zanga, não? Sim, e aqui eu Cada sinto um. que talvez seja porque entra na questão de, ou na visão dos demais, não é? Parece que entra aqui nesta coisa de, mas a tua liberdade pode estar a pôr em risco a liberdade de viver de outro ser, não é? Então há aqui muito esta questão de, mas isto não é sobre ti, isto é também o bebé, não é? Eu sinto que isso é um argumento muito trazido, não é? De quase que se salta por cima da mãe para chegar ao outro ser que está dentro dela, não é? Mas que enquanto não sair cá para fora também não tem personalidade jurídica, não é? Mas há muito esse argumento, não sei se virá daí esse espanto, não é? Porque parece que é aquela noção de que, ok, é a tua escolha de parto, mas isso impacta
outra pessoa, outras pessoas, nomeadamente o teu filho ou os teus filhos, não é? E sinto que isso também é importante de ser falado, não é? Porque é muito esse argumento, ok, é a tua escolha, mas tu não estás sozinha nisto, tens um filho que vai contigo. E esse argumento tem um grau de legitimidade, e vou explicar porquê. Apesar daquilo que tu disseste ser verdade, não é? De que a personalidade jurídica de uma pessoa só se adquire no nascimento com vida, não é? Só aí é que eu me torno aparentemente um cidadão com direitos e deveres, né, integrado e reconhecido numa sociedade. A verdade é que, como nós não temos um direito ao aborto até ao término da gestação, nós temos limitações ao direito ao aborto, cada um pode discutir se concorda com elas ou não. A verdade é que este ser que não tem personalidade jurídica reconhecida tem um grau de proteção já inútero. Então, até do ponto de vista jurídico, esta questão é discutível. Nós víamos uma pessoa na televisão também há pouco tempo a dizer: temos que reconhecer a personalidade jurídica, era qualquer coisa deste género, ao feto às 40 semanas, porque às 40 semanas de certeza absoluta que já é viável, e então, quando colide os interesses do feto com os interesses da mãe, o médico tem que poder decidir quais os interesses que defende. E então nós dizemos assim: mas isto é absurdo. Não é absurdo no contexto jurídico e social em que a gente vive, em que só reconhecemos, por exemplo, o acesso ao aborto até determinado período da gestação. Então nós temos a dizer que a minha autodeterminação, o poder sobre o meu corpo, sobre decidir o que acontece ou não acontece comigo, está já a partir limitado para proteger um ser. Então é normal que isso abra portas a uma discussão depois também em contexto de parto. Por exemplo, situações como nós já vimos em outros países da Europa, em que se vai buscar uma mulher a casa porque não se apresentou para a indução agendada ou não se apresentou para a cesariana. É duro, não é? É duro, mas a verdade é que não é assim tão claro que a gente não possa progredir para aí a partir do momento em que este bebê, este feto, já tem um reconhecimento de algum daqueles que são os seus direitos e um grau de proteção. Então, também não é linear, não é fácil. E acho que este aspecto merecia uma discussão de facto jurídica transparente. Mas voltando aqui ao parto domiciliar, a verdade é que neste momento não existe nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de proibição ao parto domiciliar, independentemente dos seus diferentes tipos. E o que acontece é que às vezes quem defende o parto domiciliar, como eu defendo, como tu defendes, Margarida, tem uma tal urgência de o legitimar e de dizer: isto não é clandestino. Um parto domiciliar planeado e assistido pode ter o mesmo grau de risco de um parto hospitalar, não é? Nos outros países da Europa existe boa aceitação ao parto domiciliar e até está integrado no Sistema Nacional de Saúde. Nós temos tanta urgência de passar esta mensagem que de repente já estamos a advogar contra a liberdade das mulheres que querem parir em casa sem assistência. Ok? Então, é curioso ver que, é verdade, dentro deste espectro, há um tipo de parto domiciliar que é mais fácil de aceitar para o comum dos mortais e que poderia conduzir ao seu reconhecimento na sociedade de forma pela positiva, ou seja, neste momento nós temos uma não proibição, mas não temos uma regulamentação. Não existe uma lei que diga assim: o parto domiciliar é permitido, deve assistir o parto domiciliar, enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, condições para se verificar o parto domiciliar, gravidez de baixo risco. Nós não temos isto. E há pessoas que acham que isto nos traria algum grau de segurança. E há pessoas que acham que isto vai limitar o acesso ao parto domiciliar, porque há pessoas que até agora poderiam, eventualmente, aceder ao parto domiciliar e não poderão a partir do momento em que haja uma regulamentação pela positiva que diga isto e isto. Okay? Por exemplo, este fim de semana estava em formação com a parteira mexicana Ana Olivina Ver, e ela estava a dizer que há vários países, inclusive ela faz assistência de parto domiciliar a partir das 36 semanas. Em Portugal, há um consenso de que só se assiste parto domiciliar a partir das 37 semanas, se a mulher entrar em trabalho de parto a partir das 37. Então, imagine-se que se nós agora tivermos uma regulamentação que diz que é a partir das 38, as mulheres que têm trabalho às 37 estão excluídas de uma assistência ao parto domiciliar. Pronto, então tudo isto é curioso. O que é que temos em Portugal? Se não temos nenhuma legislação, o que é que temos? Temos umas recomendações da Ordem dos Enfermeiros que datam de 2012, que não são umas recomendações dirigidas aos enfermeiros especialistas. São recomendações dirigidas aos casais. Então é assim, do género, quem quer optar por um parto domiciliar deve ter em consideração que recomendamos fortemente que sejam assistidos por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Pessoas que
se licenciaram em enfermagem, fizeram especialidade em saúde materna e obstétrica e estão registados, certificados pela Ordem dos Enfermeiros. Então, esta é a recomendação da Ordem dos Enfermeiros, que, de acordo com o seu regulamento de competências, tem competência para assistir o parto de baixo risco, o parto natural também. Então, claro que seriam os profissionais por excelência, mais do que os obstetras, não é? Para assistir o parto domiciliar. Então, a Ordem dos Enfermeiros diz, olha, casais, grávidas, querem um parto domiciliar, recorram a estes profissionais. Recomenda também que ocorra na janela entre as 37 e as 42. Antes das 37 e depois das 42, que se recorra ao hospital. Recomenda também que sejam equipas sempre pelo menos 2 pessoas. E isto percebe-se pela questão de, num quadro de descompensação mútua de mãe e de bebê, poder haver ali 2 pares de mãos, né, que se lançam aqui à díade. Recomenda, por exemplo, depois há outras derivações daqui, né? A questão da proximidade do hospital. Fala-se, o consenso é haver um hospital a cerca de 30 minutos da casa onde ocorre o parto. Pronto. Mas estas recomendações de 2012 não são dirigidas aos próprios profissionais da Ordem, são dirigidas aos casais. Que a gente não vai dizer muitas considerações sobre isto, porque isto não é regulamentado, não vamos nós estar a fazer este trabalho. Este ano tivemos uma novidade, que foi a Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras, que é a APO, emitiu recomendações muito mais extensas para os seus profissionais, para os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica que assistam parto domiciliar. E estas recomendações já falam de frequência cardíaca, tensão arterial, temperatura corporal, em que situações é que deve ocorrer a transferência da mãe, em que situações é que deve ocorrer a transferência do bebê. Na prática é quase um manual de boas práticas para a assistência ao parto domiciliar. Ok? E tu dizes-me assim, que valor é que isto tem? Valor jurídico não tem nenhum. A APO é uma associação, que se constituiu associação, eventualmente tem um valor vinculativo para os profissionais que estejam inscritos nessa associação, não é? Se não cumprirem aquelas recomendações, poderão ter sanções, designadamente de não poderem continuar a pertencer à associação, não é? Mas não podemos dizer que a partir de agora aquela é a regulamentação do parto domiciliar em Portugal, não é? É um manual de boas práticas e haverá enfermeiros especialistas que vão olhar para aquilo e vão dizer, concordo. E há outros que vão dizer, para mim isto pode ser mais flexível. Podemos aguardar mesmo assim mais algum tempo, ou podemos, né, pode haver uma variabilidade aqui de algum fator maior. E há outros que vão achar, que abuso, eu sou muito mais preventiva que isto, eu antes disto já transferi. Sim. Pronto. Então, este espectro é muito difícil porque a gente passa a vida, nós queremos a definição da vida, né? Que os outros definam o que pode ou não ser feito. Porque isso também, e isso é o tema central do parto, isso retira a responsabilidade. Pronto. Então, o que é que eu diria? No quadro atual, uma pessoa, um casal que queira optar pelo parto domiciliar, deve, tendo consciência disto, entrar em diálogo claro com as equipas que entrevista, com quem quer contratar, e perceber o que é melhor para si. E algumas equipas, se calhar, serão mais flexíveis, outras não. Temos, por exemplo, o tema dos streptococcus, que há equipas que assistem, havendo streptococcus positivo, e há outras que não. Temos o tema das 42 semanas. Para algumas é perentório que a partir das 42 não há assistência, e outras equipas esperam até às 42, mais 2, mais 3. Sim, eu estou aqui a falar contigo com uma abertura total, não é? Mais uma vez, acho que este espaço é mesmo de abertura, não é? Sim. A agenda que a gente defende no dia a dia quando falamos para o mainstream. Sim, completamente. Mas é um espectro vastíssimo e quando nós queremos começar a limitar em excesso esse espectro, estamos, mais uma vez, a atuar contra a nossa liberdade, contra aquilo que a gente defende intrinsecamente. Sim, mas para mim é importante, concordo a 100%, não é? Quando se fala em parto em casa, não é? Quando se fala de, e às vezes vem nas notícias, não é? Essa questão de parto que ocorreu em casa e correu mal, ou o bebê que entrou em sofrimento em casa, não é? Aqui a questão é em aprofundar essa realidade naquele caso, não é? Então, em que condições aconteceu este parto, não é? Foi planeado e assistido, foi planeado e não foi assistido, nem sequer foi planeado, não é? Porque isso também tem de ter, isso tem de ir para caixinhas diferentes, não é? Já que nós queremos pôr tudo em caixinhas e tudo com definição e tudo muito balizado, não é?
já que nós funcionamos mais racionalmente dessa forma, que quando falamos de parte em casa também se possa especificar que tipo de parte em casa é que aconteceu ali, não é? E isso... Até porque nós, desculpa Margarida, até porque nós queremos replicar o modelo que acontece, por exemplo, no Reino Unido e noutros países da Europa, não é? Que é um modelo em que o parto planeado e assistido para acontecer em casa e cuja gravidez ou vigilância da gravidez, isto é outro fator importante, não é? E de preferência uma vigilância que acontece ou pela equipa que vai assistir o parto ou em parceria com essa equipa. Pronto. Nós queremos replicar esse modelo cá. Então, de facto, nós temos que defender que é diferente falar-se em parto em casa em termos gerais ou falar-se do parto domiciliar planeado e assistido. Porque é esse parto domiciliar e assistido que as estatísticas mostram, dados de outros países, que nós não temos dados em Portugal, que tem um grau de risco, numa gravidez de baixo risco, semelhante ao parto hospitalar. Então, nós queremos isso para nós queremos a liberdade de escolher onde queremos parir e, ao mesmo tempo, que essa liberdade não seja depois alvo de interferências, por exemplo, caso haja uma complicação no momento de uma transferência. Porque a verdade é que nós falamos só de parte em casa, né? Essa notícia que a gente estava a dizer, parte em casa que acaba em tragédia ou que podia ter acabado em tragédia, não é? Sempre com esta conotação de mas depois, para além de não sermos transparentes em relação às condições em que aquele parto estava a acontecer, também não somos transparentes em relação à forma como aquela transferência ocorreu. Por exemplo, se quando uma mulher é transferida, até pode ser por um motivo não urgente, porque as transferências, no contexto de um parto hospitalar, algumas transferências são urgentes, que é os casos menores, e algumas transferências são não urgentes. Algumas transferências são porque a mãe está cansada, quer ter acesso a uma analgesia epidural, ou outro motivo qualquer, estagnação de trabalho de parto e não querem continuar com o trabalho de parto em casa, o que for. Isto são transferências não urgentes, a mulher é transferida estável, só que não quer continuar em casa. E outras questões subjetivas, ter medo, o que for. Se no ato da transferência a pessoa que está a recepcionar esta mulher no hospital se recusa a dialogar com a pessoa que está a transferir e que esteve, se calhar, a assistir aquela mulher nas últimas 24, 12 horas, 48, não interessa, há aqui parte da informação que se perde. Ou seja, as pessoas vão intervir no ato da transferência, quem recebe no hospital, às cegas. Né? Às vezes sem saber, por exemplo, se a pessoa tem alergia a um determinado fármaco. Ou como é que reagiu nas últimas 24 horas a determinadas posições, ou como é que teve a sua tensão arterial, ou como é que... porque se recusam, não querem ver os registros, não querem entrar em diálogo, e depois, ou seja, agravam o quadro e depois culpabilizam a assistência que estava a ser dada em casa, quando, em parte, aquele quadro crítico foi agravado pela forma como a mulher foi transferida, ou como foi recebida no ato de transferência. Então, nada disto é muito transparente. Sem dúvida que devemos defender e lutar pela integração do parto domiciliar planeado e assistido para acontecer em casa, se não no Sistema Nacional de Saúde, ao menos que haja já uma legitimação e que estas mulheres depois não sofram o estigma de ter que justificar, porque algumas mulheres depois não dizem que estavam num parto domiciliar, né? Dizem, eu estava em trabalho de parto em casa, na primeira fase de trabalho de parto. E isso já vai modificar e muitas vezes agravar depois a assistência que é dada, que já não parte dessa transparência, não é? Como tu dizias. E aí também é muito essa questão social também no hospital, de como é que o parto em casa é visto perante o hospital e como é que o hospital é visto em casa, não é? Para que realmente se perceba que são contextos diferentes, e tu até costumas dizer que casa não é um mini hospital, não é uma recriação do hospital em casa, e por isso são abordagens completamente diferentes e tem de se compreender a relação também aqui destas duas abordagens, porque elas são efetivamente complementares, não é? Quando se fala de uma transferência hospitalar, é aqui uma abordagem complementar, não é? E isso precisa de estar mais claro, de estar menos estigmatizado, não é? Por parte das mulheres e por parte dos profissionais, porque também já vi profissionais em casa a trazer esse lugar de, olha, agora é uma transferência, mas fingir que não se passa nada, não digas nada e segue. E outros profissionais a acompanhar em casa que acompanham a mulher até ao hospital e passam efetivamente o testemunho de tudo o que estava a acontecer. Portanto, tanto os profissionais em casa como os profissionais no hospital também têm aqui
uma responsabilidade partilhada, mas parece que o parto em casa também está muito entregue a esta decisão que a mulher tomou, e quando se fala de parto em casa, alguma coisa que acontece, a mulher carrega este peso de uma forma muito mais brutal do que num contexto hospitalar, onde parece que as responsabilidades estão mais partilhadas, onde a mulher fez, entre aspas, a escolha certa para aquilo que é socialmente aceite, não é? Então, aqui neste contexto também novamente nós dizias que essas diretrizes são para os casais, não é? E já começam a estar também voltadas para os profissionais, mas efetivamente perceber que também esta experiência de parto em casa planeado e assistido há uma responsabilidade partilhada da forma como é feita a transferência, se for o caso. Então isso também eu sinto que é importante desmistificar, e é uma característica do parto planeado e assistido, que é diferente de outro parto sem planeamento ou sem assistência em casa, planeado mas não assistido, não é? Planeado para não ser assistido, não é? É tudo válido, mas tudo tem contornos diferentes, e quando falamos temos de perceber aqui também onde é que estão as responsabilidades partilhadas, mesmo num contexto de parto em casa, e para mim é importante esse lugar de que realmente haja essa comunicação entre os profissionais para que não se aumente o risco, como tu dizias, com essa falta de transparência, não é? Sim, e nós temos um problema por causa do estigma relacionado com o parto domiciliar. Nós temos aqui um quadro e temos falado muito do aumento da mortalidade materna em Portugal e da mortalidade neonatal e até ao primeiro ano de vida, que nunca sabemos, se não nos explicam com clareza porque é que a mortalidade acontece no primeiro mês de vida, após o primeiro mês, até um ano, nós podemos especular que eventualmente algumas dessas mortes podem estar relacionadas com a forma como o parto foi assistido, e queremos dados sobre isso. Mas ao falar sobre isto, é incrível perceber como as mortes hospitalares estão sempre justificadas, não é? Sempre justificadas, e é o que tu estavas a dizer há um bocado, há a partilha da responsabilidade. A responsabilidade é difusa, não é nem do profissional nem do médico, e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E tu falas muito da morte, Margarida, e a aceitação da morte como uma inevitabilidade da vida. Em contexto hospitalar isso acontece, eu aceito, porque de facto nós não vamos conseguir nunca evitar todas as mortes. Okay? Mas no parto domiciliar, nunca há uma morte que se aceite como inevitável. Nunca se aceita que também foi feito tudo o que estava ao alcance. Um bocado por esta ótica de se estivesse no hospital havia mais este recurso, havia mais este serviço, o profissional seria mais competente. Não, malta. Porque depois no hospital estas mortes também acontecem, mesmo com toda a maquinaria disponível e com equipas multidisciplinares. Então, por causa disto, de que no hospital tudo está justificado e em casa até o mínimo deslize pode ser criticado e apontado e perseguido até do ponto de vista legal, e o que acontece é que os próprios profissionais que assistem ao parto domiciliar estão cada vez mais nervosos e estão cada vez mais preventivos. E, na verdade, alguns deles estão cada vez mais promotores de transferências que podiam continuar a ser geridas em casa antes do ato de transferência em si. Pronto. E, de facto, tem que haver uma responsabilidade partilhada, porque estas pessoas não estão ali a custo zero, estão a ser remuneradas. O parto domiciliar não está ao acesso de qualquer um, na verdade. É um direito que distingue muito. No outro dia, numa reportagem, vi uma socióloga que explicava que quem está a optar maioritariamente em Portugal por partos domiciliares são pessoas com habilitações académicas elevadas, que têm profissões ligadas, são profissões de cariz científico, pronto, são pessoas, não é? Socialmente e profissionalmente integradas, mas já não é ao nível médio, muitas delas a um nível elevado, e que são pessoas com rendimentos financeiros que permitem colmatar o custo de montar a estrutura, né? Contratar uma equipa para ter um parto domiciliar. Então, a partilha destas responsabilidades é necessária, e é necessária não só na forma como se gera em casa, mas depois esta continuidade de cuidados no pós-parto imediato, né? Após uma transferência, eu não limpo daí as minhas mãos e vou-me embora. Sim, completamente. E aqui eu acho importante também falarmos um bocadinho nisso, porque o facto da responsabilidade não estar tão partilhada, há um peso acrescido e há já eu sinto que pode ser uma restrição à liberdade da mulher, esse peso social da gestão da culpa, caso haja um mínimo deslize ali, não é? Exato.
E nesse caso, que isso já é uma condicionante também à liberdade da mulher, esse estigma, muitas vezes, ou a mulher faz esse trabalho ahm, para lidar com isso, ou então efetivamente requer uma estrutura interna muito grande para lidar com esta questão social também do parto em casa, mas quando uma mulher se trabalha, não é? E se prepara para um parto planeado e assistido em casa, e quando há esse deslize e quando nós firmamos realmente essas responsabilidades partilhadas e por isso estamos mais tranquilas para essa experiência, não é? Não há aquela coisa de isto é uma escolha só minha, vou sozinha para isto, qualquer coisa que aconteça a culpa é minha e vou viver com este peso para a vida inteira, não é? Mas tu dizias que até pode haver esse, entre aspas, perseguimento legal, não é? O que é que acontece aí quando, por exemplo, há efetivamente uma morte inevitável em casa, ou que também poderia acontecer no hospital, não é? Qual é que é a diferença de um contexto em casa para um contexto hospitalar? Olha, a diferença, uma das principais, e por exemplo, isso vê-se naquele filme Pieces of a Woman, em que a mulher nem queria agir judicialmente contra o casal, desculpa, contra as parteiras assistentes, mas há uma pressão brutal da sociedade, dos familiares, etc., para essa perseguição. Por exemplo, num contexto hospitalar não há. Existe uma morte, ok, se a pessoa não apresenta a queixa, a maior parte das pessoas aceita aquilo como normal, não é? De certeza absoluta que se ela estava no hospital, fez tudo o que se podia fazer. Então, e isto mais uma vez, voltando àquela reportagem que passou sobre aparentemente uma morte em domicílio no Algarve, cujos contornos eu não conheço e acredito que não estavam claros naquela reportagem. Por exemplo, isso é dito que a família continua o acompanhamento pela enfermeira parteira que assistiu o parto domiciliar, apesar de ter existido a morte neonatal, e está-se a fazer notícia ali na televisão, teve-se acesso às notas médicas, etc., quando não houve uma vontade do casal de haver uma perseguição judicial. Então, quando há uma situação no domicílio, é propriedade de todos. E todos temos que defender o interesse deste bebê e desta família, mesmo que a própria família não queira estar a fazer esse trabalho porque percebeu, porque compreendeu, porque aceitou, porque de facto sentiu que foi feito tudo o que podia ser feito, ou que, né, pronto, por um lado é isso. Depois, por outro lado, de facto, está o acesso das famílias, como está acesso num hospital, isso é transversal, poder acusar aquelas pessoas de má prática, não é? De apresentar uma queixa por homicídio por negligência, por pondo em causa se foi feito tudo o que podia ter sido feito, não é? Isso está ao acesso. Agora, perseguição da própria família é difícil. E espero que nós não cheguemos a esse ponto. Uma coisa é, por exemplo, aquele caso que tivemos aqui já há 2 ou 3 anos, de uma mãe que teve um bebê na via pública e abandonou esse bebê no caixote de lixo, por altura do Natal, creio eu. O foco ali não foi o parto, onde é que o parto ocorreu. É? O parto ocorreu na via pública, mas como foi um bebê com vida, não há atenção. Não há assim muita margem para a perseguição da mãe, a menos que essa perseguição seja feita eventualmente pelo outro progenitor, por exemplo. Que é também ele representante dos interesses do bebê, né? O bebê, quando adquire, à nascença, adquire personalidade jurídica e depois os representantes legais são o pai e a mãe. Mas pronto, é de facto, eu gostava, se não, agora a propósito disto, da questão da perseguição judicial ou não, de se poder apresentar processos, nós primeiro temos um relatório das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas, que recomenda aos Estados-membros que não criminalizem o parto domiciliar, que evitem a criminalização do parto domiciliar e que autorizem a existência do parto domiciliar. Pronto, então temos aqui um órgão com muita dimensão e que acolhe países que têm realidades completamente diferentes, não é? A dizer, por favor, não criminalizem o parto domiciliar. Ou seja, e nós não temos a criminalização do parto domiciliar em Portugal. Por isso, uma mulher que opte por um parto domiciliar, independentemente do tipo de parto domiciliar que seja, não vai ser perseguida do ponto de vista criminal por optar por ter um parto domiciliar. Mas há países onde há essas tentativas de criminalizar. E depois temos aqui duas decisões emblemáticas do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre parto domiciliar.
E então, temos um caso, por exemplo, de uma mulher que queria encontrar uma parteira para poder ter um parto no domicílio, só que a legislação húngara, o que é que dizia? Dizia que o parto domiciliar ia ser regulamentado, ainda não estava regulamentado, e depois tinha aqui um ponto da lei que dizia assim: os enfermeiros ou as midwives, né, ou as parteiras que atuarem fora do escopo das suas funções poderão ser penalizadas com uma multa avultada, e tinha lá o valor da multa. Então o que acontece? Isto fazia com que, juntamente ao facto de haver o risco de eu poder ser multada por atuar fora das minhas competências e não haver a regulamentação para o parto domiciliar, esta mulher procurou e nenhuma parteira se dignou a assistir-lhe o parto em casa. Conclusão, ela optou depois apresentar uma queixa dizendo que a forma como a lei estava construída era muito limitadora do seu acesso a ter um parto domiciliar, e o tribunal reconheceu que era de facto. Então esta decisão é muito emblemática, porque traz-nos aqui esta ideia de que o parto domiciliar é uma opção válida e os Estados devem criar condições para que os profissionais não se sintam inibidos de assistir o parto domiciliar. Sim. E depois tivemos aqui uma outra decisão em que dizia, e este é muito interessante também, da República Checa, que era: o parto domiciliar é permitido, mas as parteiras não podem assistir ao parto domiciliar. A gente permite o parto domiciliar, mas as parteiras não podem assistir ao parto domiciliar. Era como se a Ordem dos Enfermeiros agora viesse dizer que nenhum ESMO pode assistir ao parto domiciliar. Mas o parto domiciliar é permitido. Então, o que é que a mulher fez? Teve um free birth. Teve o seu bebê em casa sem assistência. Não, Okay? e há um contexto Há um contexto. para o parto acontecer, não é? O parto em casa tem muitos contornos e nesse caso era permitido um dos contornos e não era permitido o outro, não é? Ou seja, era permitido o que é mais arriscado, e depois o tribunal explica isto. Como é que vocês permitem? Existe a parte domiciliar, mas depois recusem que os vossos profissionais competentes assistam a esse parto. Okay? Então vocês estão a permitir o mais arriscado e a proibir o menos arriscado. Não faz sentido, é uma reversão. Então esta mulher depois apresentou também uma petição junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos com o propósito de discutir se isto faz algum sentido ou não. E, de facto, houve essa chamada de atenção, mas o Tribunal acabou por concluir que não era uma violação, não era uma intrusão à vida privada, porque, de facto, era permitido o parto domiciliar. Mas acabou por fazer esta crítica à legislação. Então, mas como é que vocês permitem? Então, imagina um quadro, por exemplo, que eu já esteve mais longe de assistir, em que, devido ao lobby médico, à pressão contra o parto domiciliar, se vem aqui proibir de alguma forma a assistência pelos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica do parto domiciliar em Portugal. Então, passamos a ter uma situação como a República Checa tinha, em que, tudo bem, a mulher, se quiser, pode escolher um parto domiciliar, mas ninguém tem autorização para assistir a esse parto. E nós não estamos aí agora, nós estamos numa situação em Portugal em que é consensual que os enfermeiros em saúde materna e especialistas em saúde materna e obstétrica podem assistir o parto domiciliar, por isso quem quiser tem liberdade para o fazer, apesar do estigma, mesmo intra-pares, não é? Entre pares há estigma, não é? Por exemplo, há enfermeiros que têm um pezinho no hospital e têm um pezinho fora e que no hospital não revelam que assistem partos domiciliares. Sim. Sim. Ou até pessoas que passaram por isso na sua experiência pessoal, não é? Obstetras e enfermeiras que passaram por um parto domiciliar na sua experiência pessoal e que não vão dizer isso no seu contexto profissional, não é? Por quase parecer aqui um antídoto, não é? Uma coisa que uma coisa não joga com a outra, não é? E lá está essa falta de transparência que há em abrirmos o jogo, em perceber, ok, o que é o parto em casa, em que diferentes contornos é que ele acontece, o que é que está regulamentado ou não é? Então, daí a importância que eu sinto de trazermos este tema para abrir um bocadinho mais a caixinha do parto em casa e perceber que há muita coisa, há muita diferença, até mesmo no próprio parto planeado e assistido, há muita diferença entre profissionais, não é? Então, lá está, como falávamos, se há mais transparência numa transferência ou não é? Então, tudo isso impacta depois o caso, não é? E
E há pouco estavas a falar e também me trouxe muito esta noção de que a mulher é quase como, nós falávamos desta questão do feto ainda não ter a personalidade jurídica, não é? Mas é quase como se quando nós queremos colocar às 40 semanas já essa personalidade jurídica ou não é? Essa proteção, é quase como se tivéssemos de proteger o bebé daquela mãe que está, e nenhuma mãe se vai alinhar com isto, não é? Certamente com esta postura de estar a fazer alguma coisa de propósito para não é? Algo correr mal ou, não, ou estar contra a sua própria gravidez ou contra, não é? E às vezes também vemos casos e notícias em que, e recentemente também houve aquela que saiu muito de ok, a mulher evitou ao máximo, toda a mulher queria um parto sem epidural, queria um parto sem nada e depois teve de ser uma cesariana e a cesariana já não foi a tempo, não é? E quase que temos de defender este bebé destas ideias malucas daquela mãe, não é? Então isso também é importante de ser desmistificado, não é? De que realmente ninguém quer mais tranquilidade na sua experiência do que a própria mãe que está a viver, a dar o corpo ao manifesto, não é? Mas sabes, Margarida, eu sinto mesmo que quando essas notícias surgem, e a tónica é sempre, mas e numa situação em que seja mesmo preciso uma intervenção e a mulher só puser essa intervenção? Eu não sei se a pessoa está de facto preocupada com isso ou se está preocupada na limitação do seu poder de decisão. Que é, eu até agora decidia quando bem é que fazia uma cesariana, quando é que aplicava uma ventosa, quando é que fazia uma episiotomia. E agora, uma data de mulheres está a chegar aos hospitais a dizer que não quer episiotomia. Como é que eu me defendo disto, desta minha zanga de ter as minhas competências limitadas? Não é competências, as competências estão lá, mas o exercício da minha livre decisão, mais uma vez, né? Eu senti que tinha o médico sente que tem um grau de liberdade de atuação e agora está a ser limitado no grau de atuação. O que é que tu fazes? Tu não vais dizer, eu estou muito zangado porque antes eu podia decidir o que bem me apetecia sobre o corpo desta mulher e agora tenho que lhe perguntar, era o que faltava. Tu não dizes isto. O que é que tu vais fazer? Então, e numa situação em que a mulher age contra o interesse do seu bebê? Então, numa situação em que a mulher não reconhece que é necessária uma intervenção? Não é? Mas na origem, eu acredito piamente que na origem não está essa preocupação da defesa da mulher e do bebê. Até agora não houve essa preocupação nunca. Porque senão não se faziam intervenções contra o interesse da própria mulher e contra o interesse do próprio bebê. E que não são, por exemplo, conformes às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Quem está tão preocupado com o bem-estar daquele bebê e daquela mãe, com os erros que ela possa cometer nas decisões que toma durante o parto, já tinha que estar preocupado antes com as consequências das intervenções que aplica e que não tem recomendação, não é? E que não tem razão de ser, porque isso sim tem consequências também. Eu acho que é só, se eu tiver que escolher assim uma lista de argumentos para me defender desta corrente agora de humanização, então vou defender desta forma, né? No sítio que é mais fácil dos outros compreenderem, que é cuidado, que a maior parte das mulheres não sabe o que é que anda aqui a fazer. Então usamos casos que podem representar, sei lá, 0,5% das situações todas, e numa situação em que eu explico a uma mulher que é preciso uma cesariana de urgência e de facto há justificação para a cesariana, e a mulher me diz que não. Qual é a representação percentual disto? É o quê? É 0,5? 0,2, 0,1? Isto acontece uma em quantos que acontece isto? Em vez de estarmos a olhar para as 99,9 ou 99,5,2, o que for, de mulheres que conseguem, se lhe explicarem os benefícios, os riscos, as alternativas, se lhe permitirem ouvir o que é que diz a sua intuição, se lhe explicarem o que acontece se nada for feito, se houver este diálogo, a maior parte das mulheres vai decidir mais ou menos em concordância com o seu profissional assistente. Sem dúvida. E aí já entra muito, sinto que aí já entra o lugar que é onde eu sinto que socialmente também está este confronto, não é? Quase como se não estivéssemos em parceria, estivéssemos num confronto. De um lado, parto hospitalar, do outro lado, parto domiciliar, de um lado, profissionais que querem salvar o bebé, do outro lado, mães que estão a pôr entraves aos procedimentos que o vão salvar, não é? Então nós estamos sempre a falar aqui, parece que estamos sempre a enaltecer este confronto, esta guerra,
E nunca nesse lugar de que o mais que uma mulher procura é essa parceria, e por isso é que a humanização também é isso, é a comunicação estreita com os profissionais, o plano de parto que pode estreitar essa comunicação, não é? O que as mulheres procuram também com isto é que haja um processo mais familiar, mais em parceria, que elas possam, não é? Eu sinto que das coisas mais importantes para mim nesta gravidez que eu estou a ter agora foi ter um obstetra onde eu lhe possa dizer tudo o que eu estou a sentir, de olha, eu quero este tipo de parto, ou eu não me sinto à vontade com isto, não é? E não ser julgada, isso é assim o meu principal critério, não é? É que possa haver ali um lugar de parceria, e muitas vezes isso já não existe, e eu não senti isso na minha primeira filha, porque havia efetivamente muito, eu escondia muita coisa, não é? E esse esconder muita coisa, e às vezes esconder essa, não é? A esconder na transferência hospitalar que estávamos num parto em casa, que isso é típico, não é? Esse esconder já mostra, já é aqui uma expressão dessa rivalidade, não é? Já é uma expressão dessa zanga. Então, se não estamos zangados, porque é que temos de esconder, não é? Hum. Então, se escondemos é porque efetivamente há aqui uma rivalidade, uma falta de parceria, não é? E isso é, para mim, em última instância, aquilo que mais afeta hum, um parto, uma experiência de parto, uma boa vigilância e uma vigilância da gravidez bem sucedida, não é? Sim, e estava a pensar uma coisa, Margarida, repara como esse esconder é uma consequência de o meu profissional assistente não querer trabalhar em equipa, certo? Comigo. Uhum. Mas depois, o meu esconder vai ser utilizado para justificar o facto dele não querer trabalhar em equipa. Ou seja, Sim. não é? Como é que a consequência, aquilo que deriva do seu comportamento inicial, depois é usado para justificar o seu comportamento inicial, e nós andamos aqui. Não é? Nós dizemos, eu tenho que esconder de ti, eu tenho que exigir, eu tenho que me exaltar, porque tu não me respeitas. E ele diz, eu não te respeito porque tu te exaltas, porque tu me escondes, porque... Sim. E pá, e é aquela velha máxima, né? Quem é que nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Sim, sim, sim. E nós estamos a entrar neste loop, e depois as pessoas dizem assim, falar-se de violência obstétrica, tenho ouvido imenso isto, porque pronto, como também faço parte do Observatório de Violência Obstétrica, falar-se de violência obstétrica só está a piorar a situação das mulheres, os profissionais estão muito mais zangados agora, e estão a fazer intervenções, quase que há a sensação de que, então a mulher diz que não quer uma episiotomia, então vou aplicar esta ventosa de uma forma mais brusca e ela vai ver a laceração que vai ter. E depois vai-me dizer, no próximo parto, se quer uma episiotomia ou não. Há muitas pessoas que estão a trazer estas histórias, né? Porque se fala de violência obstétrica, porque se fala da defesa dos direitos da mulher em contexto de parto, porque se apresentam planos de parto, está a ser ainda pior. Qual é a alternativa? Digam-nos. Eu acho que nós estamos, digo isto sem medo, eu acho que nós estamos na fase da crise. E tu dizes-me assim, tem que haver mulheres que vão passar por isto para que nós possamos passar para o nível seguinte. Eu desejava profundamente que não. A minha dúvida é como é que se protege na inação também. Tem que haver, de facto, um equilíbrio entre promover as competências formativas dos médicos, promover a literacia em saúde das mulheres, advogar pelos seus direitos, mas, ao mesmo tempo, que a gente comece ativamente a dizer eu não concordo com a forma como tu conduzes o meu parto, porque dizer a uma mulher assim, é melhor estar escalada, porque senão ainda vai ser pior para ti. Se eu tenho esse papel como doula, o que é que eu estou a fazer diferente em relação ao próprio obstetra dela? E mais uma vez, não é preparar mulheres para ir para o combate, é preparar mulheres para preparar, ou não é preparar, porque elas já estão preparadas, mas convidá-las a dialogar. Porque é que uma mulher se tem que sentir inibida de sentada numa consulta dizer assim, tinha pensado que gostava que isto acontecesse no meu parto. Isto ofende quem? Tu partilhas o que gostas, tu partilhas o que sentes. Não ofende ninguém. Agora, claro, quando tu começas a escalar para um tipo de comunicação agressiva, sem terem sido agressivos contigo, já estás a falhar. Mas isso também estão a falhar do outro lado se forem agressivos contigo sem tu ter sido. Sim. É complicado este equilíbrio, mas pronto, eu acredito com amorosidade, com diálogo, mas com algum ativismo também, com algum... Sair um bocadinho desta inação coletiva em que estamos, não é?
Uhum. Sim, sim, sim. E sinto que essa mudança, pelo menos para mim, de uma gravidez para a outra, já está a fazer diferença e já estou a encontrar outro tipo de parceria. Na verdade, quando nós sentimos essa parceria, é impossível haver essa rivalidade e esse, se a pessoa diz que é o melhor para ti, tu nem vais questionar isso, não é? Quando tu Sim. confias perfeitamente naqueles profissionais que estão-te a acompanhar em casa ou no hospital, tu vais agradecer por cada orientação que te vai dar naquele momento de vulnerabilidade em que tu estás, não é? Então, eu sinto que é muito esse lugar da parceria e de nos libertarmos muito dessa zanga interna, como tu dizias, ofende quem? E por isso é que esta questão do nascimento e das liberdades, de até que ponto é que a mãe pode escolher quando tem outro ser cá dentro, não é? Essa questão ativa também muito ativa coisas muito internas de cada pessoa, não é? Do senso de justiça, não é? De proteger, não é? E as intenções são sempre boas, não é? Por parte de. Vamos partir também daí, não é? Que as intenções são boas mesmo quando nós não conseguimos controlar essa zanga, mas que possamos realmente olhar um bocadinho mais para nós para perceber porque é que eu me sinto ofendida com isto, não é? Porque é que eu me sinto minimizada, não é? Eu também tinha muito esse trabalho de vou a uma consulta, porque é que eu me sinto, porque é que o meu batimento cardíaco acelera quando Sim. eu vou dizer que é ou que faço essas, por exemplo, com a minha filha, depois dela nascer, acontecia muito isso de amamentar com 3 anos num consultório. Porque é que eu fico nervosa de ir amamentar com 3 anos num consultório, não é? E trabalhar isso em mim para eu também nesse nervosismo não escalar para essa exaltação e não ser eu a primeira a responder mal não é, já de olhares como vão fazer, não é? Então é mesmo esse trabalho interno de ok, eu estar que às vezes pode ser difícil, não é? E nós procuramos apoio nas pessoas que estão ao nosso lado, não é? Nós procuramos apoio no obstetra, procuramos apoio nos enfermeiras, não é? E às vezes pode ser muito desafiante. Aqui tem muito a ver também com este trabalho do paternalismo, não é? Que haja que possamos sair dessa relação quase de filhos e pais quando falamos em utentes e profissionais e que essa relação familiar se possa apaziguar para que sintamos que todos somos adultos, todos partilhamos Uhum. de uma responsabilidade. Esta é a minha decisão, essa decisão não ofende ninguém, não é? Por isso, se eu me sinto ofendida, eu trabalhar isso para mim, sendo um profissional ou sendo como profissional e como até mesmo nós como doulas, se há alguma decisão de olha, eu quero uma mulher que acompanhamos, eu quero ir para a cesariana porque sim, ponto final. Isso não me ofender nesta minha, não é? Na valorização do parto natural e tudo mais, mas é como tu dizes, a pró-escolha da mulher, não é? Sim, e porque isso não traduz a qualidade nem do nosso trabalho, nem do médico assistente. Eu acho que o que nós temos é que criar aqui ferramentas para que as pessoas sintam que ele deu o melhor conselho e a mulher mesmo assim não seguiu. Ok, deixa-me registar isso. Acredito que pelo motivo X a melhor caminho seria este. Ao apresentar os riscos e benefícios, a pessoa disse, pá, bora expor isso. Pronto. E não obstante, o outro avançou. Estava a pensar à medida que tu falavas agora da tua experiência, Margarida, também, que todos nós temos mutuamente dois desejos muito profundos. Né? Um é de ser autênticos e o outro é de nos vincularmos. Uhum. Então, como ser autêntico quando a gente sente que a vinculação com o outro fica comprometida? Como é que eu quero tanto, tanto que aquele médico me acolha, cuide de mim, seja atencioso comigo, seja atento aos sinais, né, de variabilidade, ao eventual risco da minha gravidez e, ao mesmo tempo, sabendo que a minha autenticidade pode comprometer esse vínculo, eu exerço a minha autenticidade. Duro, mas isso é a história da nossa vida, com os nossos pais, com os nossos parceiros, connosco próprios. Uhum. Lá está, portanto, é mais uma relação e todas as relações vão pedir esse nosso desenvolvimento interno, é a nossa capacidade, a nossa maturidade para nos relacionarmos, lá está, com essa autenticidade, nessa segurança do vínculo, não é? Mais que não seja
por percebermos que se calhar aquele vínculo não é aquele que é mais seguro e por isso mudamos, não é? Isso, é isso que a gente não pode forçar o outro a mudar. Nós podemos convidar o outro a mudar. E eu acho que, por exemplo, cada mulher que apresenta um plano de parto a um profissional que não está alinhado com as recomendações da OMS, eu falo sempre das recomendações da OMS porque assim, nós temos uma lei que diz assim, os profissionais, na prática diz que os profissionais devem atuar de acordo com as recomendações da OMS. Então, quem é profissional de saúde, assiste gravidez, parto e pós-parto e não segue as recomendações da OMS está a violar aquela lei. Ponto. Se as mulheres forem já seguras disto, que o que lhes está a ser proposto, não é eu sei que elas não conhecem as recomendações, não é? Mas existem diretrizes, balizas estreitas que os profissionais devem seguir. Isto não é o profissional de Beja acha que há umas motivações clínicas para cesariana e o profissional da guarda acha que há outras. E também estão a existir conflitos dentro dos próprios hospitais, porque há profissionais já a demarcar-se de uma forma determinada de fazer. Isto está a crescer. Às vezes vem a opinião de um e depois a seguir chama-se a opinião do outro, por exemplo, em contexto de hospital público, e eles não concordam entre si. Ai, que maravilha! Porque isso mostra logo às famílias que não é linear. Que há muita gente que não está a atuar de acordo com as melhores práticas clínicas, está a atuar de acordo com a sua experiência, a sua opinião. Mas eu ia a algum lado e perdi-me. E isso também eu sinto que dá muito. A mulher pode manter-se mais firme nessa autenticidade com as múltiplas opiniões que vai ouvindo, não é? Isso. E aí há um espaço que se dissolve daquela verdade absoluta de que isto é assim, sempre foi assim e tem de ser assim, não é? Então, E porque o médico diz. e Porque o médico diz. e agora, outro médico diz outra coisa, e agora, não é? Então isso começa a dissolver, e como tu dizes, isso é maravilhoso, não é? Poder haver esse contraste, porque depois também eu sinto muito que cada mulher vai encontrar o profissional que vai mais de encontrar aquilo que ela quer. Às vezes mulheres que inconscientemente querem muito uma cesariana e vão para um profissional e são atendidas por um profissional que efetivamente recomenda uma cesariana sem indicação real para isso. Mas para aquela mulher eles estão absolutamente em parceria, porque é o que a mulher quer, é o que o profissional também, mesmo que não seja a indicação real, é o que ele está habituado a fazer e, portanto, nesse caso, faz. E também perceber que há aqui isto é sobre relações humanas, não é? E há aqui um magnetismo e uma atratividade, não é? E porque que às vezes vê-se tanto como aquela peça encaixou, aquelas duas peças de puzzle encaixaram, o que aquela mulher queria, às vezes até mais inconscientemente, e as práticas daquele profissional. E isso sinto que é sobre as relações humanas, não é? Nós vamos para aquilo também que inconscientemente somos conduzidas, não é? E que realmente depois nos deixa muito satisfeitas, ou que nos faz viver uma transformação e depois mudamos a seguir, não é? Então perceber também que tudo isto é sobre pessoas e cada pessoa tem de encontrar a pessoa que mais se alinha, não é? Tinha uma grávida que ela dizia-me assim, pá, eu queria um parto domiciliar, mas eu fui falar com a obstetra e ela achou aquilo completamente absurdo, não é? Claro, mas é claro porque e às vezes são mesmo esses confrontos que a mulher também precisa confrontos entre aspas, para poder perceber, ok, é mesmo isto que eu quero, vou ouvir outras opiniões, não é? Vou falar com quem tem outras opiniões, não vou, não é? Então a própria relação também nos convida a um autoconhecimento, essa própria relação, o passarmos por violência obstétrica, tudo isso também tem, não é? Esse trauma também traz um fruto no nosso desenvolvimento, não é? E sinto que é olhando para isso que depois a evolução também acontece, mas perceber que efetivamente o lugar onde nós estamos vai determinar muito quem nos vai acompanhar também, não é? Sim, e já me lembro onde é que eu queria pegar há bocado, que é cada mulher que vai a um obstetra que não está alinhado com a sua forma de ver, mas que se permite estar 5 minutos em diálogo com aquele obstetra, apresentando o seu plano de parto, mesmo que no fim ele diga assim, que estupidez, aqui fora de questão, comigo não, e a mulher vir costas e vai embora. Se forem lá 10 num mês fazer esse trabalho, é impossível que aquele obstetra não se sinta, de alguma forma,
pressionado, questionado, há uma semente que fica ali a germinar, e pode nem ser germinar no sentido de ele mudar as suas práticas, mas é no sentido daquilo começar a ser uma realidade paralela àquela que ele achava que era absoluta. E só isso. Pá. E outra coisa que é, quando nós dizemos que queremos que as mulheres tenham escolha, é para todas as mulheres. Nós não queremos retirar a escolha às mulheres que, como tu dizias, querem ter uma cesariana eletiva. Este tema é difícil também dentro do ativismo do parto, da cesariana eletiva, porque há pessoas que acreditam que toda a mulher que escolhe uma cesariana eletiva escolhe sem estar conscientemente a fazê-lo. Ou porque não conhece de facto os riscos, ou porque não os entende, ou porque tem uma bagagem pessoal, por exemplo, imagina um contexto de abuso sexual. Então que não deve haver um direito a uma cesariana eletiva, porque, pronto, não é a minha visão. Eu sou mais, defendo de facto esta liberdade do acesso à cesariana eletiva, porque pronto, não é porque nós defendemos o parto natural, que é a base, o parto natural é o parto fisiológico, não é? Agora defendem o parto natural. Não, é o parto fisiológico. Né? A norma, o típico, que vamos agora retirar às pessoas que querem outro tipo de experiências o direito de aceder a essas experiências. Então, que bom, no futuro eu vejo clareza na comunicação entre mulheres e profissionais, de modo a que eu possa saber quem é o meu match para o exato tipo de parto que eu quero ter. Exatamente. É tipo um menu. Há um menu. E que eu não tenho que, durante a minha gravidez, ir fazer consultas com 3 obstetras até descobrir qual é que se alinha comigo, não é? Exatamente. E às vezes isso nós vamos aprendendo, não é? Com as segundas gravidez, terceiras gravidez, é muito comum isso de, ok, já passei por isto, agora já percebi que não quero isto, então o que é que eu quero, não é? Às vezes esta pergunta de o que é que eu quero numa experiência, numa primeira experiência pode ser, uau, mas eu tenho assim tanto poder de escolha sobre isto, não é? Mas depois quando passamos por uma e depois vamos para a segunda ou vamos para a terceira, eu sinto que vamos afinando um pouco isso e como tu dizes, realmente é essa possibilidade de escolha, não é? E mas a limitação disto que eu estou a dizer, na verdade, é o acesso ao hospital público, porque no público tu não crias esta relação com o profissional que te vai assistir. Isto é uma conversa de quem escolhe um obstetra privado, tal como o parto domiciliar é uma conversa de quem escolhe uma equipa de parto domiciliar, que também elas são muito diferentes na forma como assistem, umas são mais tecnicistas, outras são mais holísticas, pronto, e também isso faz um match com o casal. A verdade é que soluções existem para quem é assistido no público? No caso de quem é assistido no público, há uma obrigação de facto de todos os profissionais conseguirem flexibilizar a sua prática àquilo que aquela mulher apresenta como bom para si. Ou então tem que haver aqui uma distribuição dentro de uma equipa de, olha, mulher com determinado perfil assisto tu, mulher com determinado perfil assisto eu, só que qual é o problema? Depois não está lá de banco no dia em que a mulher chega em trabalho de parto espontâneo. Então, até este modelo tem dificuldades pela heterogeneidade que existe no acesso ao parto. sim, e sinto que realmente essa combinação, essa flexibilidade é super importante de um lado e do outro, porque às vezes também vem isto de para o parto natural ou para a amamentação e depois sinto-me constrangida na minha vontade de desmame inicial, não é? Sinto-me constrangida com o meu medo do parto natural e a minha escolha por cesariana, não é? E aqui é mesmo, assim como eu sinto esse constrangimento, como eu senti esse constrangimento quando apresentava a minha opinião, mais no sentido de um parto natural, há o mesmo constrangimento para quem efetivamente quer um desmame ou quer uma cesariana, e aqui é que cada pessoa possa falar e que encontre esse profissional que realmente vai validar e vai ancorar também isso para que a mulher sinta que é uma experiência positiva. Em último caso, é o que é uma experiência positiva para ti. E se eu quero um parto natural, não é alguém constantemente a querer oferecer-me intervenções, e se eu quero uma cesariana, não é alguém constantemente a bater no ceguinho, não é? De, mas porquê que não te preparas? Mas tu és capaz, mas... Não é? A amamentação, mas porquê não vês que quiser o melhor para o filho, não é? Então há aqui essa... lá está, é libertar-nos dessa zanga, porque acima de tudo é a valorização do protagonismo daquela pessoa, não é? E o protagonismo é também a sua vontade devido à sua história, como tu falavas às vezes dos próprios traumas de nascimento, de abusos sexuais
em algum processo de vida, né, em alguma fase de vida, então tudo isso tem de ser respeitado e visto, e isso é acordado depois com uma experiência tão intensa de parto, não é? Então tudo é válido, a questão aqui é perceber qual é que é o lugar mais seguro para aquela mulher e se aquela segurança parte efetivamente de uma escolha, se parte dessa vontade intrínseca, se parte de um medo e se ela quer desconstruir esse medo para poder se ligar mais à sua autenticidade ou se a sua autenticidade naquele momento é viver aquilo daquela forma. Não é? Sim, e agora com isso, se calhar assim, voltando ao parto domiciliar e rematando eventualmente esta conversa, dizer que nós falamos muito de parto domiciliar, mas o parto domiciliar representa para aí 1% da população que de facto tem um parto, não é? É muito pouco representativo, 1%. E explicar que eu acredito que o parto domiciliar é para toda a gente, não obstante, não é para toda a gente no momento em que engravida. Ou seja, eu acho que todas as mulheres teriam o potencial de ter um parto domiciliar, porque têm as condições, quer dizer, a menos que haja uma condição física que as impede de facto de ter, por exemplo, um parto vaginal e ter que recorrer a uma cesariana ou ter uma condição de saúde. O que eu digo é, não há um perfil de mulher mais específico, um tipo de personalidade para ter um parto domiciliar. Há mulheres que no momento em que estão grávidas não têm tempo útil até ao momento do parto para fazer o seu caminho de acolher um parto domiciliar. Se calhar se tivessem 3 anos pela frente para trabalhar os seus medos, as suas inseguranças, o conhecimento do seu corpo, o respeito pela fisiologia, etc, 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 seria oportuno, mas naquela janela de oportunidade, daí tantas nós dizermos parto domiciliar para o primeiro filho, não. Sim. Pronto, mas eu não acho que haja, tipo, isto é uma coisa super específica, super nicho, para um tipo de mulher que está super alinhada com a sua feminilidade e com o corpo e tatatata. Eu não era essa mulher. E acho que, pronto, está ao acesso de muitas mais mulheres do que isso, e daí, depois no Reino Unido, o parto domiciliar representa se calhar 15% dos partos, ou, né? Se calhar em Portugal também podia representar 15%, se houvesse uma normalização, se estivesse integrado no SNS, etc. Então, não é só 1% das mulheres que têm condições de saúde, de personalidade, de estabilidade emocional, financeira, para aceder ao parto domiciliar. Há mais, por aí. Sim, já tem um trabalho, muitas vezes, como tu dizias, esse tempo útil. Eu também senti isso, não é? Eu sinto-me preparada para um parto domiciliar agora e não me sentia na minha primeira filha, não é? E essa questão pôs-se, ok, e o parto domiciliar, mas pensei, não, ok, não é agora, não é neste contexto, não é? Mas isso pode ser trabalhado logo desde a pré-conceição. Uma pessoa que nos ouça em pré-conceição e que quer engravidar no próximo ano, daqui a 2 anos, se calhar já está a ter esse tempo, não é? Para que a sua primeira experiência de parto já possa ser o mais alinhada consigo e com menos medos. Só que a questão é esta, a sexualidade feminina também é tão abafada que às vezes até durante a própria gravidez um profissional de saúde diz, ai, não pense já no parto porque ainda está no primeiro trimestre, não é? Mas se já estamos na gravidez e nos dizem isso, vamos imaginar em pré-conceição ou na adolescência, não é? Daí eu sinto que é também essa literacia desde o ciclo menstrual à fisiologia, ao empoderamento, não é? do próprio corpo, não é? Tudo isso é que vai fazer essa diferença depois para o parto e por isso pode ser trabalhada em pré-conceição, e isto também é uma coisa que às vezes não é muito comum assim, não é? Então o que é a pré-conceição? O que é isso, não é? Mas no fundo pode ser esse tempo útil acrescido a que depois nós possamos conhecer melhor a situação externa e interna para termos uma primeira experiência logo muito alinhada com aquilo que nós queremos, que às vezes não é o que acontece, que sendo a primeira experiência logo aquela, às vezes é num segundo filho ou num terceiro filho que se pensa, opá, olha, agora tive mesmo o meu parto de sonho, e isso também é muito bonito, não é? Mas que possamos dar-nos esse tempo para efetivamente entrarmos nessa busca interior, porque o parto é também esse processo muito emocional, muito interno, muito visceral, e às vezes 9 meses e às vezes menos, no primeiro trimestre há mulheres que nem sabem que estão grávidas e depois
não é? Não há esse tempo útil e está tudo bem, e o caminho pode começar a seguir numa integração da primeira experiência e agora numa preparação de outra, se eventualmente for esse o desejo da mulher. Então, olha, agradeço-te muito, Andrea, por todo o teu conhecimento, por todo o teu trabalho. Não sei se queres deixar assim uma mensagem final, mas sinto que o teu trabalho é super importante nessa abertura, não é? Nessa desconstrução de que não há uma só forma do parto em casa acontecer, não é para um só tipo de mulher, não é? Com um certo estereótipo, não é? Associado a isso. Então, abrir um bocadinho aqui esta noção do parto em casa, as diferentes formas dele acontecer e para quem é, não é? Que na verdade é para toda a gente que realmente sinta que está preparado a vários níveis, não é? Para essa experiência não é? Que vai de encontro àquilo que deseja. Então, Se eu pudesse deixar assim uma mensagem final, seria que, como tu fizeste, como tu apresentaste, não é? E disseste de facto que eu era advogada, e então eu já trabalhei numa área em que existe muita rigidez do ponto de vista social, daquilo que se espera, da forma como tu te comportas, falas, vestes, do que é a tua ambição, né? E agora estou numa área completamente diferente, em que o que tu promoves é a autenticidade, a liberdade, a expressão máxima, a ligação com a tua própria sexualidade. E eu tenho, a urgência que eu sinto todos os dias é de ser autêntica, ser autêntica, ser autêntica, encontrar quem sou, expressar-me como sou, que os outros me vejam da forma como eu sou, é assim a minha urgência diária. Então, fazendo um paralelo para todas as pessoas que trabalham na área do parto domiciliar, seja doulas, seja parteiras, seja pessoas que procuram acesso ao parto domiciliar, não vamos ter vergonha do parto domiciliar. Vamos aceitar isto. Do fundo do nosso coração, não é trabalhar só pela calada. Não temos que estar todos nas redes sociais, nem a advogar a defesa do parto domiciliar, mas não vamos ter vergonha porque é demais o parto domiciliar. É assim, é de facto um sítio por excelência para nascer a casa. Por todos os motivos que não precisamos de elencar agora, porque não é hoje o tema da nossa conversa, mas é maravilhoso. Então, a forma apaixonada com que a gente fala não quer dizer que a gente não reconhece os riscos de, em determinados quadros de saúde, aceder a esta escolha. Não é para todas as situações, mas para as situações em que encaixa de facto, em que a gravidez acontece numa determinada circunstância, num determinado tempo, em que há condições de proximidade geográfica, em que é assistido pelos profissionais competentes, é uma solução válida, excelente, recompensadora para todos os envolvidos. Então, muito orgulho nisto, sem medo. E que aquilo que os outros pensam não atenue a romantização, a paixão, que as pessoas dizem muito, agora romantiza-se o parto, que se continua a romantizar, ao mesmo tempo que noutros momentos somos sérios, somos duros. Não vamos abafar a parte maravilhosa também que o parto em geral e que o parto domiciliar tem. E é isso é esse amor que nós queremos que germine também às vezes de desconstruir um bocadinho este sol da violência obstétrica para que possa ser visto isso de como é um processo sexual, de como é um processo transformador, uma metamorfose, uma explosão de amor, não é? É preciso também haver, sem essa romantização, sem essa idealização, nós também, assim como na sexualidade, se nós acharmos que um orgasmo à partida vai ser uma coisa destrutiva, eu não vou me entregar àquilo, não é? Então, assim como há essa visão entusiástica do que é um orgasmo, do que é, não é, a exploração da sexualidade. Do que é um casamento, apesar das taxas elevadíssimas de divórcio, a gente continua a ir lá, vestido de branco, a gastar milhares de euros naquela festa, sabendo nós que a maior parte das relações estão condenadas a um tempo limitado, e é ok, mas podemos continuar a romantizar isto, por favor, porque senão a vida perde a sua beleza. Completamente, completamente. E assim como vemos no sexo, no casamento, o parto é outro ritual de passagem, não é? E por isso que siga também nisso, que se preparem como se preparam para o casamento, com todo o entusiasmo, com todo o vislumbre do melhor dia da nossa vida, não é? Para o parto também, não é? Porque tem esse potencial lá, não é? E quanto mais for visto, mais também tem essa capacidade de ser manifestado. Então, acho que terminamos muito bem assim neste alento de olhar para tudo o que é
a leveza também de um parto, o empoderamento que vem de um parto e libertando às vezes essa visão de tudo é um risco, tudo é inseguro, tudo é uma dúvida. Não, a mulher sabe intrinsecamente também aquilo que fazer e se desconectar com isso é natural também e conecta-se novamente, desvincula e vincula de si própria e está tudo certo e esse é o fluxo também da vida, não é? Procurando esta rede de apoio o mais... que sustente o mais possível, não é? E isso também é uma descoberta de quem nós somos e de quem é a nossa tribo, não é? Então isso é muito importante também de ser feito. Muito obrigada, Andrea. Nada, Margarida, foi um prazer enorme estar aqui a Do conversar contigo. coração, tudo o que nos trouxeste, acredito que desse lado tenha desmistificado também a visão sobre o parto em casa e este apoio à escolha de cada casal e de cada mulher. E hoje ficamos por aqui, muito obrigada, vemo-nos no próximo episódio e até breve.